A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 4, que traz como título Os Atributos do Ser Humano. Se você está acompanhando aí a nossa revista, sabe que estamos aí estudando antropologia bíblica, estamos estudando sobre o ser humano, sobre o homem como um todo, né? O ser humano como um todo. Já falamos da criação do homem, criação da mulher. Semana passada estudamos sobre corpo, alma e espírito, e nessa aula nós vamos falar sobre alguns atributos do ser humano. Então estamos aí no primeiro trimestre do ano 2020 da revista CPAD, e esse tema é um tema muito importante porque a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre o ser humano. Já falamos aí em aulas anteriores que a Bíblia não vai denegrir o ser humano, nem vai exaltar o ser humano como se ele fosse superior a Deus ou igual a Deus. Então o ser humano ele tem sua posição, aí é a obra-prima de Deus, da criação de Deus, ele tem sua posição na criação, foi criado para glorificar a Deus, né, atribuir a Deus tudo aquilo que ele é. A gente já falou aqui também em aulas anteriores, só relembrando, uma pequena revisão aqui. Então a gente falou que Deus existe independente da criação, Deus não precisa da sua criação para existir, ele não precisa do ser humano para existir. Então isso já foi debatido, já foi ensinado. Então a gente sabe que Deus ele é soberano, ele é o todo-poderoso, e o ser humano tem que adorar a Deus. Mas Deus dotou o homem de alguns atributos, é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então fique ligado aí, essa aula aqui vai ser uma aula muito importante, uma aula que eu vou procurar aqui passar em cada tópico, aprofundando um pouco em cada tópico, para você que é professor da EBD, aí possa ter um conteúdo de qualidade para ministrar na sua igreja. Essa aula aqui, vai ser ministrada com slide, esse slide em PowerPoint, que você pode entrar no site da EBD em Foco para adquirir o slide. Além do slide, nós temos uma grande quantidade de conteúdo gratuito, em vídeo, áudio e PDF. Se você observar aqui nessa tela, tem uma setinha vermelha que você acessa o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, ou o aplicativo do EBD em Foco, e esse conteúdo está lá liberado, basta você clicar, né, e acessar esse conteúdo. Então aula em vídeo, áudio, subsídio em PDF e o conteúdo extra. O conteúdo extra aí tem vários PDFs relacionados ao tema da lição. Então acesse aí ebdemfoco.com ou baixe o aplicativo do EBD em Foco, e também aí se der para você adquirir também os slides e os cursos. Bem, essa semana eu vou gravar mais um vídeo extra. Toda semana eu gravo 2 vídeos comentando a lição, e nesse vídeo extra geralmente eu escolho alguns tópicos, subtópicos, aquilo que ficou um pouco de dúvida para aprofundar um pouco mais. Então você que quer se aprofundar em algum tópico, nessa lição são 5 tópicos. Eu vou escolher 3 tópicos para fazer esse vídeo extra. Você vai clicar no link, tanto faz se você baixou o slide, clica no link do slide, ou clica no link na descrição do vídeo para escolher os tópicos que você quer que eu ministre aí uma aula mais profunda. Então esse vídeo é um vídeo diferente, né, com as características um pouco diferentes, não tem slide, é um vídeo normal. Eu vou direto a esses tópicos mais complicados e procuro me aprofundar neles. Então eu posto esse vídeo na sexta-feira, então eu posto um vídeo na segunda e outro na sexta-feira. Então conto com sua participação na escolha dos tópicos. Vamos lá, o textuário diz o seguinte: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmo 32, 9. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Então aqui é a verdade prática que resume basicamente toda a lição. O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, do próprio Deus, né? É um ser que tem aí a parte material e a parte imaterial. A gente falou na aula anterior sobre isso. Então o ser humano ele é espiritual também, ele é racional, ele é livre, ele é criativo. Então é isso que a gente vai falar nessa aula. Então a gente vai destacar aqui algumas características do ser humano. Vamos falar aqui como que o ser humano usa tudo isso para glorificar a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Então aqui temos uma leitura completa para você fazer, né? Ficou só faltando aqui o versículo 10, eu vou ajustar isso aqui depois, mas
Esse texto é um texto muito conhecido, esse texto de Romanos. A gente pula aqui no vídeo para ganhar tempo, mas eu recomendo você ler todo o capítulo 12 de Romanos para você entender o contexto aí também. Então leia lá Romanos capítulo 12, que é um texto muito importante para essa lição. A gente vai falar dele aqui durante a aula também. Então vamos lá, nossa introdução diz o seguinte: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Quais são eles? Espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Então aqui são os principais atributos do ser humano. O ser humano ele tem esses atributos e Deus deu para ele esses atributos. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. Então assim, o homem caiu, o homem pecou, mas o homem continua ainda aquela missão que Deus deu. A desobediência humana não frustrou os planos divinos, né? Então Deus ele tinha, claro, seus planos, mas a queda não pegou Deus de surpresa, né? O homem caiu, Deus ficou preocupado, e agora o homem caiu, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Não, não foi assim. Deus já sabia de tudo, Deus já tinha conhecimento de tudo, Deus é soberano. Então o plano de Deus continua sendo executado. O ser humano ele foi criado com algumas características, apesar da queda, Deus ainda deixou, né, essas características continuam ainda, foram manchadas pelo pecado, mas o ser humano ainda continua com algumas características que Deus deu para ele. Ele não se tornou um animal irracional, não, muito pelo contrário. O ser humano ele é racional, ele é espiritual, ele é criativo, ele tem liberdade, então é diferente, é totalmente diferente dos animais, mesmo depois do pecado. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. Então se Deus deu alguns atributos para nós temos que usar isso para glorificar a Ele. Então nós temos que usar a nossa espiritualidade, a nossa liberdade, a nossa criatividade. A gente vai falar de tudo isso nessa aula, tudo isso, todo o nosso ser tem que ser usado para glorificar a Deus. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Então assim que nós temos que fazer, nós temos que estar na presença de Deus, vivendo noite e dia, sempre pensando, lembrando que Deus está conosco, que Ele nos criou, que nos dotou de várias capacidades e temos que usar essas capacidades em prol do reino de Deus, para evangelizar, para exercer o amor para com o próximo e tudo mais, né, que envolve a vida cristã. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Nós possamos meditar mais na palavra de Deus e entender qual é a vontade de Deus para nós, né, diante desse mundo conturbado, tantos problemas, guerras e rumores de guerras, pessoas se odiando, e aí no meio de tudo isso está aqui os crentes pregando o amor, a paz, né, amando o próximo. Então é assim que a gente tem que fazer. Então diante de todo esse barulho, o crente ele tem que se concentrar para que ele possa ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. O crente ele tem que parar ali e ser luz nessa escuridão. Então a gente tem que buscar a presença de Deus e entender qual é o nosso papel diante dessa sociedade conturbada. Tópico 1. A espiritualidade humana. 1.1 fala o seguinte: a origem divina do nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. O texto de Gênesis 2:7 fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca dentro do homem o seu fôlego de vida, aquilo que sustenta a vida. Se Deus tira o fôlego, o homem morre, o homem acaba ali. Então ali o homem foi feito alma vivente e ele passou a existir, ele passou a ter vida. Só que juntamente com essa vida, o homem passou a ter algo dentro de si
que faz com que ele sempre se volte para Deus, que ele busque a Deus, que ele sempre procura adorar a Deus. Isso vale para todas as culturas, todos os povos da terra, todo mundo que já pisou na face da terra, todo ser humano que já passou pela terra, ele teve um anseio por Deus em algum momento. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro do ser humano. Então é isso que a gente vai falar no 1.2, o anseio natural do homem, do espírito humano. Que anseio é esse? Vamos ver aqui o texto do apóstolo Paulo, o texto de Lucas, na verdade, né, com Lucas que escreveu o livro de Atos, registrando o acontecimento do apóstolo Paulo ali na cidade de Atenas. O texto diz assim, ó, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. Atos 17, 22 e 23. Então a gente tem aqui o texto de Atos, onde Paulo estava andando na cidade de Atenas, vendo aquele monte de santuário, um monte de Deus. Quem já estudou mitologia grega sabe como que é o Deus disso, o Deus daquilo, sabe? Então tinha vários deuses, né, que era Zeus era o deus superior, né, o maior de todos, aí tinha o Hades, tinha a Afrodite, enfim, tinha vários deuses. E aí, no meio desse santuário, estava lá ao Deus desconhecido. É claro que ali, isso mostra, na verdade, a confusão que estava no meio daquele povo. Eles não estavam mais sabendo nem o que adorar. E o apóstolo Paulo usou isso aí, pegou esse altar para mostrar para eles que existe um Deus que realmente ele é tão superior que ninguém chega a conhecê-lo de forma plena. Existe um Deus que é o criador de todas as coisas, porque os deuses gregos, eles eram homens melhorados, vamos assim dizer. Eles erravam, eles pecavam, eles cometiam vários erros, eles tinham limitações. Então, esse Deus desconhecido, Paulo aproveita essa situação e fala assim, esse Deus desconhecido, que vocês não estão conhecendo ele, mas eu vou apresentá-lo aqui, eu vou anunciar ele, eu vou falar sobre ele para vocês. E aí Paulo aproveita essa situação e prega o evangelho para os atenienses. Era diferente pregar o evangelho para o pessoal dos gregos, né, o pessoal de Atenas ali, e pregar para o judeu. Porque o judeu, ele já esperava o Messias. Então era pegar textos do Antigo Testamento e introduzir ali o assunto do Messias e falar que Jesus cumpriu a promessa do Antigo Testamento. Então pode-se dizer que era mais fácil pregar para um judeu. Agora pregar para um grego, que nunca tinha ouvido falar do Deus Todo-Poderoso, um grego que acreditava em vários outros deuses, como que eu prego Jesus para ele? Então Paulo usa esse meio aí e vai falar desse Deus que eles não conheciam, mas estavam adorando. Por que isso? Porque eles buscavam algo superior. Ali mostra que o ser humano busca algo a mais. Ele busca Deus de toda forma. E o salmista fala, Salmo 42:1, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então aqui, o salmista coloca aqui que a sua parte material, a sua alma busca Deus, clama por Deus, suspira por Deus. Então ele faz a comparação com o animal que suspira por água, que busca por água, que sente de longe o cheiro da água, e ele suspira por água. Então aqui o salmista coloca que a alma também clama a Deus. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfêmia, sufocam o seu anseio pelo Criador. Então a gente observa o seguinte, que o ser humano, ele anseia por Deus e ele começa a buscar Deus, às vezes nos prazeres, busca Deus, no caso, os povos antigos adoravam o sol, a lua, uma imagem, busca Deus da forma errada. Leia o capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, você vai entender isso melhor. Lá está deixando bem claro em Romanos capítulo 1, né, que o ser humano ele deixou de adorar a Deus e começou a adorar a criatura, né? Em vez de adorar o Criador, adorou a criatura. Então é isso que a gente observa, mas de certa forma tem dentro do ser humano aquele desejo de buscar algo superior. 1.3, a revivificação do espírito humano.
Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Então esse homem que está morto em delitos e pecados, ele se torna vivo espiritualmente através de Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:13. Então aqui a gente observa o seguinte, que o ser humano manchado pelo pecado, longe de Deus, ele retorna à vida através de Cristo, uma ressurreição espiritual. E não podemos esquecer também da ressurreição física que vai acontecer no último dia, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25, aqui no contexto de Lázaro, ressurreição de Lázaro. Então Jesus, ele ressuscita o homem, ele vivifica o homem, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque um dia todos irão ressuscitar. Amém? Então a gente encerra aqui essa primeira parte da espiritualidade do homem, que fica bem claro que o homem busca Deus independente de quem ele seja, onde ele nasceu. O ser humano anseia por Deus, ele busca Deus de forma errada, mas quando ele encontra Cristo, aí sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então somente por meio de Cristo é que se chega ao Deus verdadeiro, e aí a pessoa ressuscita espiritualmente, é vivificado em Cristo, através do sacrifício de Cristo, e tem a esperança da ressurreição no último dia. Cerramos o tópico 1, vamos para o tópico 2, a racionalidade humana. Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Só que aqui vem o seguinte, vem uma escolha que eles têm que fazer. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Isaías 1:18-20. Então aqui Deus fala assim, olha, eu tenho o desejo de perdoar vocês e tornar limpar o pecado de vocês. Acabar com tudo isso. Mas vocês têm que obedecer. Vocês têm que andar no caminho certo. Mas se vocês forem rebeldes, vocês vão cair à espada, serão devorados à espada. Então aqui Deus dá o caminho, significa o quê? Que o homem tem essa capacidade de raciocinar acerca da fé. A fé não é algo cego, mas a fé tem razão. Né? Deus quer de nós uma postura racional, porquanto Ele nos dotou de razão. Muita gente acha por aí que a fé é contrária à razão. Se a pessoa tem fé, ela não vai ter a razão, ela não vai raciocinar sobre as coisas, ela não vai pensar, crer de forma assim. Tem gente que crê de forma cega. Não é para crer de forma cega, é para crer baseado numa razão. Você tem que crer. Quando você lê as Escrituras, você entende quem é Cristo, você entende o que Cristo fez e você tem uma fé em Cristo. A fé, ela não pode ser vaga, ela tem que ter um objeto. Então a fé tem que ser em Deus, tem que ser em Cristo. Então isso através da razão. Nós temos que pensar, raciocinar para ter uma fé verdadeira. Não é uma fé cega. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Salmos 32:9. Então aqui fica bem claro, né, a distinção do ser humano para um animal. Né? Um cavalo, uma mula não tem entendimento, precisa de um cabresto, precisa de alguém para guiar. Agora o ser humano não. O ser humano, se ele perde essa racionalidade, ele se torna como um animal. Mas ele tem essa racionalidade porque Deus nos fez como seres racionais e nós temos que usar a nossa razão junto com a nossa fé. Né? A fé tem que ser racional. 2.2, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Esse negócio de fé cega, acreditar por acreditar, sem pensar, não é bíblico. Não é bíblico. A fé, ela vem junto com a razão. Deus não é Deus de confusão, né? Vamos ler 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. O texto de Colossenses 1:9 fala: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, Paulo está combatendo algumas heresias ali no meio do povo, porque muitos estavam buscando conhecimento, a filosofia da época, tinha que ter um conhecimento elevado, tinha algumas doutrinas erradas no meio da igreja, o gnosticismo no meio da igreja, que eram aquelas pessoas que adquiriam conhecimento superior aos outros, então eles tinham uma espiritualidade maior por causa daquele conhecimento. E aí Paulo vai falar assim: olha, vocês têm que entender o seguinte, que todo conhecimento está em Cristo. Então ser inteligente, ter sabedoria, está em Cristo, crer em Jesus como Salvador. A sabedoria está nele, e é nele que vocês vão ter inteligência espiritual. Então, quando a gente fala de cristianismo, de crer em Jesus, de fé, a gente não está falando de uma pessoa que vai tirar toda a parte de pensar, de raciocinar na hora de crer. Não. Você não tem que eliminar a sua razão, o seu cérebro para crer. É muito pelo contrário. É através do Espírito Santo a gente se torna, até mais inteligente. A crer em Jesus e buscar a orientação do Espírito Santo faz de nós mais inteligentes ainda. Nós temos conhecimento segundo a sua vontade, e tudo isso vem do Espírito Santo. Então a gente não pode eliminar essa questão da razão, do pensamento e separar isso da fé, porque isso está junto aí com a fé. O culto racional agrada a Deus. 2.3. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Aqui a gente entra no texto da nossa leitura bíblica em classe, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto que leva em consideração a razão, que você sabe que você está fazendo, você tomou uma decisão racional, você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que cultuar a Deus sabendo o que estamos fazendo. A nossa vida cristã tem que ser uma vida cristã prática. Aquilo que a gente vive ali, o culto aqui, não é somente o culto na igreja. Não podemos pensar que nós vamos cultuar a Deus somente na igreja. A gente cultua Deus nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O tempo todo nós temos que estar cultuando a Deus. Lá na igreja é um momento de celebração com os irmãos, de uma comunhão ali um pouco mais intensa. Mas no dia a dia, o tempo todo, nós temos que estar oferecendo um culto racional a Deus. Isso, Pedro vai falar disso mais na frente, que nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, eu gosto muito desse versículo. Nós temos que estar preparados a todo momento para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Como é que é esse negócio que tu crê aí? Como é que é esse negócio de Jesus? O que significa crer em Jesus? O que significa salvação? Por que vocês vão para a igreja? Essas perguntas as pessoas fazem por aí. E às vezes a resposta é muito simplista. Ah, não, eu vou para a igreja tal, porque eu fui criado na igreja e tal, meu pai me ensinou. Não, é porque é bom, é legal, tá no meio dos irmãos, a gente vai para a igreja porque é bacana, lá a gente canta. Não, essa é a resposta que a gente ouve da maioria por aí. Quando o ímpio pergunta por que ele crê, por que ele vai para a igreja, por que ele busca esse Deus que ele nem sequer enxerga, nós temos que ter sabedoria para dar ali, explicar de fato o evangelho para alguém. Olha, eu vou para a igreja porque eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. O ser humano é pecador, o ser humano erra, peca, olha só as consequências do pecado. Mas Jesus, ele foi enviado, veio, encarnou, é o Deus encarnado, viveu aqui as nossas necessidades, morreu na cruz do Calvário. Estou dando uma resumida aqui,
É assim que nós temos que falar. Nós temos que ter convicção daquilo que a gente crê. Eu creio nesse Jesus que morreu, que pagou o preço do pecado e que me deu uma nova vida. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu sou diferente, hoje eu amo o próximo, eu mudei, eu sou isso, eu sou aquilo, porque Jesus fez de mim uma nova criatura, Ele pode fazer o mesmo contigo. A pessoa vai ficar assim, olha, eu não sabia que era assim, porque as pessoas pensam uma coisa do Evangelho, porque não entendem ainda o Evangelho, mas a gente precisa explicar e saber dar a razão. Se a gente ficar com aquela conversinha fiada, não sei o que, tal, porque é legal ir para a igreja, isso aí a pessoa vai, olha, não quero nem saber dessa religião aí. Então, vamos estar sempre preparados. De outra forma, não terá valor algum. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Jesus fala isso para a mulher samaritana, porque ali estava um povo que adorava o que não conhecia, o que não sabia. E aí, que valor tem isso? Então, se você adora a Deus e não conhece Deus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus, não sabe o que Jesus fez na tua vida, não sabe o que significa o sacrifício de Cristo, a sua adoração está sendo vã, está sendo vazia, não tem valor nenhum. Assim como os samaritanos estavam adorando sem saber quem estavam adorando, eles não tinham nenhum valor. Da mesma forma, os gregos lá com Paulo, os atenienses, adorando Deus desconhecido, Paulo aproveitou ali para pregar o evangelho, mas o fato deles adorar o Deus desconhecido não estava tendo valor nenhum, porque eles não sabiam quem eles estavam adorando. Só a partir do momento que Paulo pregou, que eles entenderam, é que a adoração ali poderia adquirir algum valor. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, 18 e 19. Então, a palavra da cruz, realmente, quando a gente vai falar, a pessoa vai achar que aquilo é loucura, mas nós sabemos que é poder de Deus. Aí que entra a ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Então é ali que entra o Espírito Santo convencer alguém do pecado para que ele possa crer nessa palavra. Eu prego e ninguém crê. Não te preocupa, prega. Simplesmente prega. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A pessoa vai ouvir e vai decidir se quer ou não crer. Mas nós temos que cumprir o papel de pregar. Estão me chamando de louco porque eu prego um Cristo crucificado. Não te preocupe. Ele ressuscitou, ele reina, não esqueça de falar isso. Se continuar te chamando de louco, deixa para lá. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Então, para muitos vai parecer loucura, mas nós sabemos que é o poder de Deus. Terceiro tópico, a sociabilidade humana. 3.1, a solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Então Deus não concordou, ele não achou interessante o homem viver sozinho. E claro, Deus já tinha em mente a criação da mulher. Por esse motivo, ele fez a mulher que ali fosse uma companheira idônea, sábia. Então Deus criou a mulher, a gente já estudou isso na aulas anteriores aí, e somente os que insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolados solitariamente. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Então a pessoa que se isola, que quer viver isolado, ela está deixando de viver o melhor da vida. Ela está deixando de viver, aproveitar aquilo que Deus deu de bom, que é viver em comunidade, em sociedade, ter companhias, ter companheiros. Então essa pessoa está buscando o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. É um egoísta, aquela pessoa que se isola do mundo, que quer viver solitário. O ser humano não foi feito para viver isolado. O cristianismo não é uma religião que a pessoa vive de forma isolada. O cristianismo tem que ser comunidade, tem que ser união. É isso que é cristianismo. Eu vejo muitas pessoas reclamando, às vezes, de igrejas onde elas vão, entra, sai e ninguém enxerga lá. Eu vejo muita gente que às vezes sai, como eu moro no estado do Pará e no interior do Pará, eu atualmente estou na capital, mas eu sou do interior, eu vejo muitas pessoas que saem do interior do Pará e vão para as grandes capitais, vão para São Paulo às vezes, vai para uma igreja grande, e aí quando chega lá na igreja,
até mesmo em Belém do Pará, né? Colocar aqui, entra na igreja, sai da igreja, ninguém conversa, ninguém fala nada, não tem uma interação, não tem aquele calor humano, porque quem é do interior, não só do Pará, mas acho que quase todas as cidades do interior, tem aquele calor maior, tem uma recepção às vezes maior, as pessoas interagem mais, conversam mais, e aí quando chega numa igreja onde não tem essa interação, a pessoa se sente muito mal e não volta. Quando é um crente, até ele vai em outra igreja até achar uma que ele se identifica, mas quando é um ímpio, quando é alguém que não tem, que está indo visitar a igreja, e aí entra e sai, ninguém dá moral para ele. Então o cristianismo está se tornando algo muito isolado. A pessoa vai para a igreja, vou adorar a Deus, adora a Deus ali, terminou o culto, vai embora, não interage com ninguém, não conversa com ninguém, não tem troca de ideia com ninguém. Eu acho assim que é uma crítica que eu faço, né, porque eu acredito que não é assim que o cristianismo tem que ser. O calor humano, a interação, a vida em sociedade faz parte do cristianismo e a gente tem que prestar mais atenção nisso. Os pastores, o pessoal que é da liderança, procurar fazer com que as pessoas interajam mais, que o culto seja mais interativo, que as pessoas possam conversar depois do culto, quem sabe um momento de lazer para as pessoas se conhecerem e ter esse momento, né, para que todos possam interagir realmente, porque o cristianismo não pode ser vivido de forma isolada. 3.2, a família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade. Tá, essa observação aqui é bem interessante. E mais imprescindível do que o Estado. Então a gente fala da sociedade, a gente fala do Estado, mas a questão toda é que os dois dependem do lar doméstico. Então a sociedade como um todo depende do lar doméstico e o Estado depende do lar doméstico. Então a família é muito importante. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Então a gente tem que valorizar essa questão da família. Então temos que valorizar a nossa família, porque aqui, aquele negócio que eu falei, começa dentro do lar, na questão da sociedade, de viver em comunidade. O lar já é um microcosmo da sociedade. Colocar aqui, é onde tem a interação. Infelizmente hoje, muitas famílias, as pessoas vivem isoladas. Um filho num quarto trancado, outro filho no outro quarto trancado, o marido jogado no sofá assistindo futebol, a mulher lá num canto mexendo no celular, e ninguém conversa mais, ninguém interage mais. E isso aí também é fruto da modernidade, mas é fruto do pecado também. Tem uma pontinha do pecado aí que tem essa tendência de afastar as pessoas, mas em Cristo tem que ter uma união. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. É aqui que eu quero chegar, é o ápice desse tópico, né? No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita. Se você ler o começo de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a união dos crentes era tão grande que eles vendiam suas propriedades e repartiam entre si, a ponto de que ali não tinha ninguém necessitado. Ninguém necessitado. Olha só a união perfeita que era essa igreja, porque nela todos fomos formados um único corpo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Aqui o apóstolo Paulo cita judeus, gregos, escravos, livres, porque eram as pessoas que compunham a sociedade da época. Agora, trazendo para o nosso contexto, o que isso quer dizer? Aqui a gente pode colocar rico ou pobre, a gente pode colocar negro ou branco, não importa a cor da pele, não importa a posição social, não importa se é político, se não é político, não importa. Todos são um em Cristo. A igreja não tem que ter divisões. A igreja não existe essa de igreja que é só para um grupo específico. Eu li um livro recentemente chamado Missão Integral, do René Padilha. É um clássico, o livro é excelente. Há um bom tempo eu estou estudando sobre missão integral e nesse livro eu recomendo mesmo, Missão Integral, René Padilha, e tem um capítulo que ele fala justamente disso aqui, de que a igreja primitiva ela era unida. Não existia estratégia de crescimento de igreja baseado num grupo específico. Olha, essa igreja aqui é só para crentes gentios. Essa igreja aqui é só para crentes judeus.
essa igreja que é só para escravos, essa igreja que é só para senhores. Isso não existia. Na igreja primitiva era uma coisa só. A igreja, a comunidade, que mesmo que fosse numa casa, na casa de alguém, ali está ali Timóteo pastoreando, está Tito pastoreando, algo talvez pequeno, simples, mas estava misturado judeu, grego, escravo, senhor, todo mundo junto. É claro que tinha algumas confusões, a gente vê na igreja de Corinto ali umas divisões, mas estava lá todo mundo junto. Né? Tiago também na sua carta critica algumas divisões, principalmente com relação aos pobres e os ricos, mas estava todo mundo junto. Então a igreja é essa união dos diferentes. Então eu sou contra esse negócio de igreja para jovem, por exemplo. Uma igreja ali que só tem jovem, é uma igreja voltada só para jovem. Tem uma igreja ali que é só para casais, só quem é casal. Não, irmãos. A igreja de Cristo não pode ter essa divisão. Porque isso é estratégia de crescimento. Não existe isso de estratégia de crescimento. A igreja tem que crescer em qualidade. Claro, quantidade conta também, mas o importante é olhar a qualidade. E o que é qualidade? É numa igreja só, num grupo só, tá o rico, tá o pobre. Numa igreja só, tá o negro, tá o branco, tá o índio. Numa igreja só, tá o solteiro, tá o casado. Porque ali nós vamos aprender a conviver com as diferenças. É isso que estar em Cristo significa. Significa eu respeitar as diferenças, as posições sociais diferentes, porque em Cristo isso não tem valor nenhum. A gente vê igrejas elitizadas, só vai rico, só encosta caminhonete, carrão de luxo. O pobre não entra lá. Né? O pobre passa longe, porque ele sabe que a roupa simples que ele usa, quando ele entrar lá, ele vai ser mal visto. Isso eu não concordo muito com isso. Está faltando algo aí. Está faltando algo. A igreja tem que ser um espaço democrático, é para todos. Não existe isso, né, de separar de alguma forma a igreja de Cristo. Essa união, impensável em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Paulo fala assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3,6. Então Paulo fala aqui que o fato de inserir, né, os gentios, isso é chamado de mistério. Os gentios, no caso, eram os que não eram judeus, que faziam parte também, que foram chamados também para o Evangelho. No caso nós, né, somos gentios. Então, juntamente com os judeus, salvos em Cristo, um só povo. Quarto tópico, a liberdade humana, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Então, o ser humano ele foi dotado dessa capacidade de decidir. O atributo é observado em diversas passagens da Escritura. Josué 24,15 fala: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então Josué chegou aqui para o povo: vamos tomar uma decisão. Quem é que vocês querem servir? Então o fato de colocar essa decisão aqui mostra que o ser humano ele vai poder decidir seguir um ou outro. Ou vocês sigam os deuses dos amorreus, ou sigam os outros deuses lá, ou sigam o Senhor. Vocês decidem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse ato de decidir foi dado por Deus, né? Vamos ver aqui o 4.2. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, Deus e os ídolos, aceitar Jesus ou recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Então nós temos que entender que o ser humano tem essa capacidade de aceitar ou recusar as coisas de Deus. 4.3, a soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Romanos 14:12. Então nós vamos fazer as nossas escolhas, mas nós iremos nos responsabilizar por elas. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. A gente tem que entender que o ser humano tem a capacidade de escolha, mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então esse é um tema muito profundo que infelizmente não dá para a gente aprofundar aqui, né, nesse tópico, mas que fique bem claro que uma coisa não vai excluir a outra aí. Tópico 5, a criatividade humana e o trabalho. A dignidade do trabalho, 5.1. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la a fim de torná-la habitável. Eu coloquei aqui exatamente como está na lição. Eu coloco no slide como está na lição.
Às vezes eu faço uma modificação ou outra, mas eu deixei só para explicar aqui que esse texto ele pode ser um pouquinho modificado. Assim, Deus criou o homem para glorificá-lo, né? Ou seja, para que o homem pudesse glorificar a Deus. Não, o objetivo não foi que o homem simplesmente trabalhasse na terra. Tá. E a questão toda é que Deus colocou o homem na terra para o homem viver da terra. A terra já era habitável, então o homem não precisou tornar a terra habitável. A terra já era habitável, mas o homem vai usar a terra para a sobrevivência. Ele vai usar com sabedoria, sem explorar, sem poluir. Esse é o ideal, né? Infelizmente isso não está acontecendo. Então Deus coloca o homem para que o homem pudesse trabalhar na terra e viver da terra. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão. Muita gente acha que o trabalho é o resultado do pecado, é um castigo por causa do pecado. Mas a gente já falou desse tema em revistas anteriores aí, já falamos dessa questão, se eu não me engano, o título da lição foi A Mordomia do Trabalho, onde nós abordamos sobre isso. Ficou bem claro lá que Deus, ele criou o trabalho e o trabalho sempre foi algo agradável. Na verdade, assim, era para ser algo agradável e sem cansaço. A questão da queda é que fez com que o trabalho se tornou algo cansativo. Foi por causa da queda. O trabalho, na verdade, é uma bênção para todos os seus descendentes, ou seja, uma bênção para Adão e todos os seus descendentes. Adão trabalhava no Jardim do Éden, então o trabalho é uma bênção. A queda que tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Então, muitas vezes o trabalho não é interessante, porque você é obrigado a fazer, é cansativo, mas aí sim é fruto do pecado. O estresse, o cansaço, o desgaste, mas o trabalho em si é bênção de Deus. O que o texto de Gênesis fala, né? Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui, Deus ele coloca aqui que o trabalho vai ser algo cansativo como resultado do pecado, mas o trabalho em si é uma bênção de Deus, nós não devemos reclamar do trabalho, e eu creio piamente que quando nós chegarmos na eternidade nós vamos trabalhar. Nós não vamos passar a eternidade de braços cruzados, nós vamos trabalhar, vai ter coisa para a gente fazer lá. Então, como que vai ser eu não sei, mas eu creio nisso, porque Deus criou o homem, colocou o homem no jardim para trabalhar, o homem já tinha funções ali no jardim, veio a queda, o homem continua trabalhando, e na eternidade eu creio que o homem vai continuar trabalhando. 5.2, a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Gênesis 4:2. Ninguém ensinou eles isso. Eles desenvolveram isso sozinhos. Então Deus deu para eles sabedoria, conhecimento. Então eles tinham sabedoria. Eu acredito que eles eram mais inteligentes do que nós. Eles não tinham a tecnologia que nós temos, mas eles tinham uma inteligência muito grande. Foram os primeiros seres humanos, né? Praticamente ali perfeitos. O pecado foi corrompendo isso depois. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então logo no começo já começaram a construir tendas e criar gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então esse aqui eram os descendentes de Caim. Olha só, descendentes de Caim desenvolveram instrumentos musicais, harpa e flauta. Olha só, eles desenvolveram instrumentos, tocavam instrumentos. E tem textos bíblicos, se não me engano, nos Salmos, que fala de flautas sendo tocadas no céu. Salmo é Apocalipse, não lembro direito, que fala de flauta no céu. Olha só, parece que a descendência do ímpio desenvolveu instrumentos que inclusive são usados no céu, porque Deus colocou isso dentro do ser humano. Então a sabedoria que Deus deu para o homem. Então o ser humano hoje, ele tem a capacidade de produzir arte de qualidade. Isso foi Deus que deu. Tá? E não fique pensando que o fato da pessoa produzir uma boa literatura, escrever um bom livro de literatura, e esse livro não é evangélico, não significa que ali não tem a inspiração divina. Tem. A gente não tem que achar que só é de Deus
só tem inspiração divina, só tem algo divino se for evangélico, se for voltado para as coisas de Deus. Às vezes é uma literatura contando uma história qualquer, mas ali tem algo de Deus ali, né? Uma inspiração divina ali que Deus colocou no ser humano, a sabedoria que Deus colocou no ser humano, um quadro pintado por um ímpio, às vezes ali tem, às vezes não, tem ali a sabedoria divina, até uma música composta por um ímpio, né? Tem músicas que, claro, tem letras que são apologias ao pecado, né? Aí é a pessoa usando o dom dela para fazer apologia ao pecado. Mas tem letras que são poesias, letras musicais que não são evangélicas, mas são poesias. Então a gente vê ali também a inspiração divina. Tá? O ser humano, ele tem essa criatividade que Deus deu para ele. Então a arte, de forma geral, é algo que é uma capacidade que Deus deu para o ser humano. Assim como os primitivos eles desenvolveram, dominaram a agricultura, pecuária, metalurgia, arte musical, eles desenvolveram tudo isso logo nos primórdios, sem ninguém ensinar, porque Deus tinha dado essa sabedoria para eles. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostra de ter condições de dominar todo o planeta em virtude de sua criatividade. Então a Torre de Babel, a gente vai estudar isso em uma outra aula, mas aqui, já falando, foi a união das pessoas para construir uma torre e dominar sobre toda a Terra, então mostrando que eles eram criativos e tinham sabedoria e um conhecimento muito profundo. Então, ali Deus confunde as línguas, né, para que eles não pudessem se exaltar demais. Mas, enfim, né, jamais podemos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Né? Deus deu um limite e aí ali Deus vai espalhar os povos sobre a terra, criar as línguas, confundir as línguas, né? Mas o que fica claro é o seguinte, que o ser humano ele é dotado dessa capacidade criativa. Ele é dotado dessa capacidade de criar, de fazer. E Deus dá os dons para os homens, Deus dá. Então, mesmo um ímpio, alguém que não serve a Deus, mas que tem um dom de cantar, o dom de escrever, o dom de pintar, o dom de compor poesia, ali foi Deus que deu. Não pense que não foi Deus que deu, tudo foi Deus que deu. Às vezes ele usa para glorificar a Deus, às vezes não usa. O ser humano usa ou não usa, mas foi Deus que deu. Então ele tem essa capacidade criativa. E nós, trazendo aqui para o nosso contexto de professores da EBD, temos que usar essa capacidade criativa para ministrar uma aula criativa, fazer algo criativo na igreja, desenvolver arte dentro da igreja também. A gente tem que pensar nisso também, valorizar. Às vezes alguém que não é crente se converte, domina um tipo de arte, e quando essa pessoa chega na igreja com esse tipo de arte, ela é abafada. Não, isso aqui não tem nenhuma utilidade no reino de Deus. Não é assim, pare e pense. Se a pessoa tem uma inteligência para algo, para algum tipo de arte, tenta aproveitar isso. Veja o que isso pode ser usado em prol do reino de Deus. De alguma forma pode sim. Tá? Então vamos valorizar todo tipo de criatividade e arte, porque é dom de Deus. Conclusão. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Então o homem caiu, pecou, foi corrompido, mas continuou evoluindo em tecnologia, desenvolvimento, que desenvolveu escrita, enfim, vem evoluindo dessa forma. Né? De certa forma, o ser humano vem evoluindo, desenvolvendo coisas novas. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Então, apesar do ser humano ir evoluindo em vários termos, mas na vida espiritual parece que o pecado vai se corrompendo. Cada tempo que passa, parece que o pecado vai aumentando. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Então, tudo que o ser humano faz, se ele estiver em Cristo, ele vai fazer de forma muito melhor, muito mais plena, muito mais completa, porque aquilo vai ser usado para glorificar a Deus. Tá? Então eu falei das artes ali, né? Às vezes a pessoa tem uma capacidade intelectual para um tipo de arte, para um tipo de literatura, poesia, qualquer tipo de arte, e a pessoa, se ela está em Cristo, ela pode desenvolver isso muito maior e usar isso em prol do reino de Deus. Então o ser humano, ele tem a capacidade de servir a Deus em vários aspectos. Então você pode glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida você pode usar para glorificar a Deus, a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Chego aqui no final da aula, encerro aqui, a gente tem aqui as perguntas para você que está usando o slide na igreja, né, você passar aí para os seus alunos. Né, qualquer dúvida é só deixar um comentário ou entrar em contato pelo WhatsApp. Estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor
Até a próxima aula.